Irmãos, vou pedir para você abrir sua Bíblia em 2º livro de Reis, capítulo 6. Segundo Reis 6, a partir do verso 1. E que o Espírito do Senhor nos acolha nessa hora, nos ministre a sua palavra de maneira plena e verdadeira. Amém? Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu: vão. Mas um deles disse: tenha a bondade de ir com esses seus servos. E Eliseu disse: eu irei. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água e ele gritou: ai, meu senhor, o machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Então disse: pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. Eliseu, um dos profetas mais relevantes do Antigo Testamento. Ele era discípulo de Elias. E ele assume o legado de Elias. Só que Eliseu, ele é um cara um pouco revolucionário. Você vai lendo 2º Reis, a primeira coisa que você percebe é que Eliseu, ele antecipou o sistema pedagógico de Jesus. Porque Eliseu tinha montado uma escola de profetas. Eliseu tinha discípulos. Então Eliseu está antecipando a metodologia que Jesus usou depois, com seus 12. E Eliseu, você vai lendo ali 2º Reis, você vai vendo que Eliseu, ele vai promovendo um avivamento no meio do povo de Israel. E é um avivamento espiritual, mas Eliseu também vai cuidando dos aspectos sociais do povo, das famílias dos profetas que iam se tornando discípulos dele. Isso começou a fazer um rebuliço no bom sentido. Começou a aumentar o número de pessoas que queriam se tornar alunos de Eliseu. Profetas que se tornavam discípulos de Eliseu. E aí, a casa onde Eliseu se encontrava com os seus discípulos, onde ele ficava com os discípulos, começou a ficar pequena. E vem o que a gente lê no versículo 1. Os discípulos falando: o lugar que a gente mora está pequeno para nós. Por isso o lugar ficou pequeno. As pessoas começaram a ver a ação de Deus através de Eliseu, no aspecto espiritual, no aspecto social. Todo mundo queria estar lá com o homem. E aí eles falam: Eliseu, a gente precisa construir, vamos lá perto do Rio Jordão, cortar madeira, vamos levantar uma casa maior. E Eliseu fala: está autorizado. Mas um discípulo tem a coragem de falar algo para Eliseu: vem com a gente. E Eliseu vai com eles. E aí a gente tem que entender o que acontece aqui. Eles estão cortando madeira com machado. Você já deve ter visto o machado. Tem a parte de madeira e o ferro preso em cima. E eles estão cortando até que o machado de um deles se afrouxa. Ele está cortando a madeira porque afrouxou o ferro bate na madeira e cai no Rio Jordão. E aí o homem dá um grito e fala: meu Deus, era emprestado o machado. Se você vai lendo a história de Israel, você vê que em Israel não tinha muita gente habilidosa para trabalhar com ferro. Quem que era o povo que era expert em trabalhar com ferro? Os filisteus.
Então eles tinham que ir nos vizinhos pedir para amolar espada, faca, machado. Então o machado era emprestado. O que conta para nós também que provavelmente essa escola de discípulos de Eliseu não era patrocinada pelo governo de Israel. Eles não tinham recurso, tinham que pedir emprestado. E ele bate, a parte do ferro cai na água. Só que a gente tem que entender que aqui esse texto está mais ou menos 900 anos antes de Cristo. Então 2.900 anos antes da gente aqui. Naquele momento, você imagina que a parte de ferro pesasse uns 2,5 kg, 3 quilos. Aquilo era caríssimo. Além de não ter gente especializada em trabalhar com ferro em Israel. O cara pega um machado emprestado, é de uma responsabilidade que a gente não tem ideia hoje. Um machado é um machado. Mas naquela época, um machado era um objeto de altíssima responsabilidade para quem pegava emprestado, que era muito caro. Difícil de você achar um machado em bom estado, era uma responsabilidade enorme e agora um prejuízo enorme. O machado se afrouxou quando o cara bateu na madeira, escapou o ferro e caiu no rio. Essa é uma história muito interessante. E tem pelo menos 3 coisas que a gente pode aprender nessa manhã com o que aconteceu aqui. Primeira coisa, que a gente tem que guardar no coração. Até aquilo que é comum para você, precisa começar em Deus. Até as coisas mais simples, triviais, que você tem certeza que você dá conta, precisa ter o referencial na voz de Deus. Esses homens tinham um representante da voz de Deus naquele momento, que era Eliseu. Eliseu era a figura que representava a expressão da vontade da voz divina para o povo. E esses homens querem simplesmente construir uma casa. Eles não estão indo guerrear, eles não estão indo destruir os filisteus, eles não estão indo arrumar encrenca com os moabitas, eles não estão indo fazer nada que seja assim tão grandioso, é só construir um lugar onde coubesse mais gente. E parece que é uma tarefa muito simples. Parece que é uma tarefa que eu não preciso assim da orientação de Deus. Até porque naquela época, a maioria das pessoas tinha capacidade de construir. As pessoas eram construtoras, sabiam como fazer. O povo simples, no meio do povo, tinha muita gente que sabia como levantar uma casa. Mas esses homens insistem para Eliseu: vem com a gente. Porque até mesmo uma tarefa simples, que eu sei como fazer, que eu dou conta de fazer, que não exige nada de extraordinário de mim, tem que ter como referência a voz de Deus. Eles podiam simplesmente ter ido, Eliseu falou, vai. Mas um discípulo entendeu que até a tarefa mais simples não pode ficar desacompanhada da referência da voz de Deus. E ele diz, Eliseu, vem também. Isso aqui a gente tem que aprender, irmãos. Até as coisas que a gente acha que dá conta de fazer, não pode ter nenhuma iniciativa da nossa parte que não nasça da revelação e inspiração de Deus ao nosso coração. Não se atreva a fazer nada. Não se atreva a cair na armadilha de achar que porque é simples, só depende de você. Não caia na armadilha de achar que porque você está acostumado, você vai conseguir dar conta.
tenha a voz de Deus como a referência de tudo que você fizer, dos problemas mais graves até as tomadas de decisões mais triviais. Não seja você mesmo o referencial das decisões, das estratégias, do que vai ser dito. Ouça o que Deus tem a dizer. Comece tudo em Deus, até mesmo as tarefas mais comuns. E aquilo vai terminar em Deus. O que começa em Deus, irmãos, termina em Deus. O que começa na gente não tem a menor chance de terminar na plenitude da manifestação de Deus para aquele propósito. Segunda coisa. E aí a gente olha para esse rapaz do machado. Que assim como esse rapaz, quando a gente se encontra em Deus, quando a gente é encontrado por Cristo, a gente passa a trabalhar. E como esse rapaz, a gente trabalha na obra de Cristo. E como esse rapaz, irmãos, aí tem um diagnóstico importante da gente fazer. De vez em quando, a gente se afrouxa. Na caminhada com Deus, algumas vezes, a gente vai afrouxando. Quando a gente vai perdendo o sentido e o significado do que a gente faz em Deus, seja na igreja, seja aqui em cima, seja embaixo, dentro da sua casa, quando a sua espiritualidade como um todo vai perdendo o sentido, quando as coisas não vão mais tendo significado, tem uma realidade que começa a assombrar a gente. Nós vamos nos tornando pessoas afrouxadas. Não é pessoa frouxa, é afrouxado. O que isso quer dizer? Quer dizer que as nossas ações não são mais ações de quem está expressando aquilo que já conheceu de Deus. As nossas ações agora, porque a gente está afrouxado, são ações de quem criou muita expectativa em alguma coisa e se decepcionou. Quando eu perco o sentido do que eu faço, do porquê eu faço, tudo na minha vida vai sendo um castelo de expectativa. E eu saio construindo expectativa atrás de expectativa. Espero que na minha família e dentro da minha casa as coisas aconteçam de uma determinada forma. Onde eu trabalho aconteça de uma determinada forma. Eu espero que a igreja seja de uma determinada forma. Que as músicas sejam cantadas de uma determinada forma. Que o pastor fale as coisas de uma determinada forma. Então eu vou construindo uma ideia, uma fantasia recheada de expectativas que não vão ser atendidas, porque eu não estou fazendo as coisas por significado, eu estou fazendo as coisas por demanda. E por fazer tudo por demanda, quando eu não sou atendido, eu fico frustrado. E a frustração é um dos maiores potencializadores de frouxidão na espiritualidade das pessoas. A gente vai ficando afrouxado. A gente começa a se afrouxar quando acredita que o que vale a pena na vida é eu estar satisfeito, ao invés de estar agradecido. Irmãos, o que caracteriza uma vida plena em Deus é a gratidão, não é a satisfação. Porque tem muito crente que quer estar satisfeito, ele não quer estar grato. A satisfação é aquilo que eu sinto quando as minhas expectativas são atendidas. Então, aquilo que eu queria receber, o que eu criei como demanda, nisso eu fui atendido, então eu estou satisfeito. Isso faz com que eu crie uma cultura que vai me convencer de que a vida é movida por satisfações. Aí você começa a exigir ser satisfeito dentro do casamento,
começa a exigir ser satisfeito em qualquer círculo de relacionamento, na igreja que frequenta, tudo na vida, tudo, todo mundo que se aproxima de você, acaba sendo uma fonte que vai alimentar a sua expectativa. Você passa a viver como esse tipo de gente. Se a gente acha que o que importa na vida é estar satisfeito. Quando a gente olha para Jesus de Nazaré, para o Evangelho, para toda a riqueza daquilo que Deus manifesta a nós, a gente percebe que Deus nunca chamou ninguém para ser satisfeito. Deus sempre nos chamou para ser grato. Porque a gratidão é o que eu sinto, não quando eu recebo aquilo que era a minha expectativa. A gratidão é o que eu sinto quando eu percebo ter recebido o privilégio de entregar o que Deus já me deu. Eu me sinto grato não quando eu recebo de alguém, eu me sinto grato quando em uma relação, nesse fluxo de troca, eu posso ser o agente de Deus que vai ofertar, que vai entregar aquilo que eu já recebi, independente de não ter recebido o que eu gostaria também. Porque tem uma coisa, irmãos, que a palavra diz e é verdade. Deus em Cristo já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Isso está na palavra. Se a palavra está dizendo que Deus já fez, então tudo na nossa vida tem que ser a expressão do que já foi feito. E não uma busca maluca e ansiosa por aquilo que você acha que Deus ainda devia fazer. Quem entende isso aqui nessa manhã? É gratidão, não é satisfação, irmãos. Porque quando a gente vai vivendo por satisfação, a gente vai nichando os relacionamentos. Começa a ficar mais restrito. Porque eu começo a querer me relacionar só com quem vai dar conta de atender a minha expectativa e, portanto, me satisfazer. Pronto, acabou. Você está matando um monte de gente na sua vida. Enquanto Deus está te chamando para ser grato. Ser grato por aquilo que Ele já te entregou. Por aquilo que já está na sua mão. Por aquilo que já está em você. Ser grato por você ter recebido o privilégio de ser o canal por onde Deus vai gerar um fluxo daquilo que Ele quer manifestar para o mundo. Não se afrouxe, irmão. A gente vai se afrouxando porque vai perdendo essa noção do compromisso que a gente devia ter de fazer as coisas pela convicção do que Deus já nos deu. Mas quando eu vivo de expectativa, eu vou me frustrando. E a frustração afrouxa machado. Tudo que você poderia e deveria fazer em Deus vai se tornando mal feito. Você se acostuma a fazer e você faz por fazer. Estar em família na igreja já acaba sendo um peso. Porque não tem mais consciência do que está acontecendo aqui. Está frouxo. E muito provavelmente, irmãos, presta atenção no que eu vou falar agora. Aquele machado muito provavelmente ficou frouxo porque ele estava sem o quê? Sem corte. O machado não estava o quê? Amolado. Por não estar amolado, ao invés de cortar, ele só batia. E no impacto da batida, ele foi se afrouxando. Sabe por que você corre o risco de ser alguém afrouxado? Porque você acha ruim quando algum irmão te amola. Você quer não ser afrouxado, irmão? Agradeça a Deus quando seu marido te... O que, irmã? Amolar. Quando a sua esposa estiver daquele jeito que você fala, é hoje, louva a Deus naquele momento, porque é aquela amolação que vai fazer o seu machado cortar. Gente que não se deixa ser amolada, afrouxa, irmão.
Machado que não corta se afrouxa. Eu vou procurar outra igreja, porque aquela igreja lá está me amolando. Glória a Deus, é nessa igreja que você tem que ficar. Se você está aqui na nossa igreja e de vez em quando você se sente amolado pelo que o pastor fica falando aqui em cima, amolado pelas músicas, amolado pelo irmão, glória a Deus, porque é nesse lugar que o seu machado vai continuar o quê? Cortando. Você não quer ser amolado, então se prepara para se tornar alguém afrouxado. Isso leva a gente para a terceira lição desse texto. Que o machado que não foi amolado e que ficou afrouxado, cai no rio. E quando ele cai no rio, o que acontece? Eliseu, movido por Deus, ele simplesmente aniquila, destrói uma lei da física. Qual é essa lei da física? Um objeto mais denso do que a água tem que afundar. Quando Eliseu pergunta onde é que caiu o ferro, o moço aponta, Eliseu vai lá com um pedaço de madeira, um galho, bota em cima, e o ferro, que é mais denso que a água, de repente, flutua. A terceira lição que a gente aprende aqui, irmãos, é que quando a gente está disposto a deixar Deus ajustar o nosso machado, viver por convicção e não pelas expectativas da vida, ser grato por aquilo que pode entregar e não satisfeito por aquilo que pode receber, sempre que a gente estiver disposto a viver dessa forma, Deus tem um milagre disponível para nós. Milagre que pode inclusive anular leis da natureza. O machado afundou, e pela lei da física ele tinha que afundar e ficar no fundo do rio. Mas Deus, para ajustar a gente, é capaz de fazer aquilo que é mais denso que a água flutuar. O ferro virar papel. Se para garantir que você viva os propósitos de Deus e seja alguém ajustado por Deus, Deus precisar mudar o vetor da aceleração da gravidade, ao invés de você cair, agora você vai levitar, Ele vai fazer isso. Onde é que a gente se perdeu que passou a achar que Deus é limitado pelas circunstâncias humanas? Quando é que a gente deixou de acreditar que Deus move as leis da física se for para resgatar você, de onde você estiver? Se for para reajustar em você as convicções que Ele já te deu? Se for para livrar você de uma vida medíocre, de alguém que fica sempre importunado se é amolado por alguém, para alguém que está sempre no lugar da vitimização, quando passa a ser amolado, quando Deus quer te tratar, você já acha ruim. Para ser curado desse diagnóstico, Deus vai mover céu e terra, Ele vai mudar o que precisar, Ele vai promover o milagre que for. O que a gente precisa entender, irmãos, é que quando Deus restaura as coisas em nós, nada fica na frente de Deus, nem as leis da natureza. A gente tem que viver, irmãos, por essa certeza. Quando o machado cai, Eliseu pergunta onde é que o ferro caiu. O moço mostra. E Eliseu coloca o quê? Um galho. O galho é feito do quê? É um pedaço de madeira. Quando você sofrer as consequências de ter ficado afrouxado na sua espiritualidade e a coisa chegar num lugar que você acha que é irreversível, tem uma madeira que é capaz de reverter o irreversível. Eliseu pôs a madeira em cima do ferro. Mas nós conhecemos uma madeira, que foi onde Jesus de Nazaré
cravado pelos pregos, determinou no universo que nada ficaria entre Deus e você. Eliseu usa um pedaço de madeira para fazer o milagre do ferro flutuar. Jesus usou a cruz para fazer o milagre de você voltar a conhecer a plenitude do amor de um Deus que, para não ter que matar a gente, se matou. Para conhecer a graça de um Deus que nos vê não a partir do que a gente é incapaz de entregar. Todas as vezes que Deus olha para mim e para você, tudo que Ele vê é o reflexo da cruz vazia. É o que Jesus fez que garante o seu amanhã, não é o que você deixou de fazer ontem que vai te condenar. Se você está vivendo hoje uma situação como de um machado no fundo do rio, hoje é o dia, amanhã, em que Jesus não vai colocar um pedaço de galho, Jesus vai colocar diante de você a cruz inteira, para te lembrar tudo que Ele já fez. Como a manifestação do seu amor garante novas manhãs para você. Como as noites escuras nunca vão dar a última palavra, porque Deus tem sempre um novo amanhecer e um nascer do sol diante de você. A cruz é o que vai fazer você experimentar os milagres que você nem imagina que fossem possíveis de se viver. A cruz é o símbolo daquilo que Deus está disposto a fazer para tornar você alguém ajustado de novo naquilo que na sua vida antes foi afrouxado. Onde é que você se afrouxou nessa relação com Deus? Essa manhã é a manhã que o Senhor preparou para você voltar a ser ajustado por Deus. Porque a Bíblia diz que quem vive pela fé é o justo. O justo viverá pela fé. Justo. Porque se eu não sou justo, eu afrouxei. E Deus nessa manhã quer trazer de volta machados que estavam no fundo do rio, para voltarem a cortar e cumprir o seu propósito. Creia no que Deus pode fazer, irmãos. E eu vou convidar você para fechar os seus olhos agora. Não vou pedir para você vir à frente, você vai ficar aí onde você está, mas se nessa manhã, nesse momento, você percebeu que Deus está te mostrando que o seu machado afrouxou e até hoje você não deu importância para isso, eu creio que essa é a manhã em que você está sendo lembrado pelo Espírito de Deus, que onde o machado afrouxou e onde ele caiu, pela cruz de Cristo, Ele pode mover céus e terra para te reajustar suas emoções, reajustar todos os seus pensamentos, reajustar a maneira como você reage. E se você está entendendo esse chamado de Deus nessa manhã, dizendo, olha, você até aqui afrouxou, mas hoje, nessa manhã, eu vou te curar, e vou milagrosamente te reajustar, mover o que é imovível, reverter o que é irreversível, só para te realinhar ao meu propósito. Se você entende que Deus está te chamando para isso, você pode pôr só a mão no seu coração, sentado aí mesmo, e nós vamos orar. Senhor, é com profunda alegria que nós oramos, porque pela Tua santa misericórdia, todos os dias, o Senhor tem um novo amanhecer de perdão preparado para nós. Nessa manhã desse domingo, nesse domingo chuvoso, onde o sol se esconde atrás das nuvens de chuva, nós movemos a nossa fé, como quem sabe que atrás das nuvens tem um sol radiante,
atrás das nuvens daquilo que nos afeta, Senhor, daquilo que nos aflige. Nós agora queremos nos reajustar ao Senhor, para voltarmos a enxergar o sol da justiça, o sol do perdão, o sol de um novo amanhecer sobre as nossas vidas. Voltar a crer que o Senhor é um Deus de milagre disponível sempre que nós nos perdemos do nosso propósito de cumprirmos a Tua vontade. Sempre que deixamos de ser machados afiados e começamos a nos afrouxar, o Senhor vem e move o que for preciso ser movido para nos trazer de volta para o lugar de onde a gente nunca devia ter saído. Pai, nessa manhã nós pedimos o Teu perdão, e aqueles que estão com as suas mãos no seu coração, nós pedimos que pelo Teu Espírito Santo o Senhor venha trazer entendimento, que o Senhor venha trazer iluminação, que o Senhor venha reajustar aquilo que se afrouxou, que o Senhor venha intervir de maneira santa, de maneira transformadora nas nossas vidas, em nome de Jesus, restaurando lares, restaurando famílias, casamentos, restaurando propósitos profissionais. Restaura as nossas vidas por inteiro, Senhor. Nos faz entender que a Tua forte mão sempre guardou os nossos dias. Nos faz entender que mesmo sem a gente ter o menor mérito, a Tua misericórdia está todos os dias disponível para nos dar um novo recomeço. Obrigado que o Senhor é o nosso Redentor que vive. A Tua cruz vazia é a madeira que promove o milagre de todos os momentos em que nós nos afrouxamos e nos desviamos do propósito que o Senhor nos deu. Nós podemos dizer: se a minha alma teme o amanhã, e o coração não vê Teu cuidado, se eu não consigo ouvir a Tua voz, ainda assim confiarei no Deus que faz o machado flutuar de novo na sua vida, no Deus que te realinha, te reajusta. Creia nisso nessa manhã por causa dessa verdade. Sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A Tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a Ti. Teu perdão me cura, Deus, Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Nós vivemos por essa convicção, Senhor. Sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A Tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão. Você pode ficar de pé para dizer isso? Meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a Ti. O Teu perdão me cura, Deus, Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor. Tua forte mão guarda os meus
com amor sem fim, com amor sem fim, teu amor sem fim. Tu és fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão, com todo o fôlego que tem, cantarei a bondade de Deus. Te amo, Deus, és fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel todos os dias, tu és, em todo o tempo tu és tão bom, fôlego que tenho, eu cantarei, tua bondade me seguirá, Senhor, tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Oh, tua bondade me seguirá, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo. Nessa manhã nós terminamos fazendo essa oração. Em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Todos os dias eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e vamos provar, todos os dias. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o
Teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor. Senhor,